Toda segunda, a partir das 9 da noite, Bandeira Quadriculada. O seu programa de automobilismo no Web Rádio Esportivo Brasileiro. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Já acessou o novo site da Rádio Futebol Total? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro das principais informações do melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Quer transformar seu celular num potente rádio? É fácil! Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu smartphone ou tablet. Você vai ouvir nossa emissora e outras milhares do Brasil e do mundo. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Por que anunciar em web rádio? Com o crescimento da internet, grandes empresas estão descobrindo que anunciar na internet é uma forma eficaz de divulgar suas marcas, atingindo diretamente um público diversificado e em grande quantidade ao redor do mundo. Hoje, ouvem web rádios em todo o país, pessoas que se conectam diariamente em sua casa, nas escolas e nos escritórios. Recentes pesquisas comprovam que a maioria dos internautas de todo o planeta se utilizam da internet para trabalhar e ouvir rádio. Anunciem web rádios, a mais nova e atrativa moda de anúncio na internet. Era manhã danada. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Já acessou o novo site da Rádio Futebol Total? Ainda não? Está esperando o quê? Acesse radioft.com.br e fique por dentro das principais informações do melhor futebol do mundo. Acesse radioft.com.br. Ao top de 10 segundos, mais uma atração esportiva da Rádio Futebol Total. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Está no ar, Bandeira Quadriculada. Alô, alô Brasil, grande abraço para você ligado aqui na Rádio Futebol Total em todo o território nacional. Estamos chegando com mais uma edição do Bandeira Quadriculada, edição do dia 1º de outubro de 2018. Reta final dos principais eventos do mundo e é claro que o Bandeira Quadriculada não poderia ser diferente. Vamos analisar tudo do que houve no final de semana do esporte a motor no Brasil e no mundo. Hoje eu tenho dois convidados espetaculares. Um deles eu nem preciso dizer. Mais de 50 anos de carreira. Um dos caras que começou, inclusive, de forma diferente de muitos por aí. Começou no jornal, depois passou para a televisão. Não teve esse caminho de transição para ir para o rádio, por exemplo, como normalmente muitos dos comunicadores costumam fazer.
e hoje é um dos principais comentaristas do Sport TV, fez parte também na Indy, atualmente na Fórmula 1, na Fórmula 2, na Stock Car, um dos caras que tem um conhecimento absurdo e que hoje, sinceramente, merece ter a oportunidade de participar aqui do programa, de falar todo o seu conhecimento para todos nós e principalmente para ter o nosso conhecimento para que no futuro a gente possa passar para as próximas gerações tudo aquilo que a gente aprende com as pessoas que têm um caminho longo, de uma história gigantesca, e ele certamente faz parte disso, sem dúvida nenhuma, não só no jornal, como também na mídia escrita, como também na televisão brasileira. Hoje o convidado especial dessa semana, Lito Cavalcante. Tudo bem, Lito? Muito boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, muito obrigado. Muito obrigado aí pelas suas palavras, um tanto exageradas, devo admitir, mas de qualquer maneira é uma honra estar aqui com vocês, com o público do Futebol Total. Um abraço grande, muito obrigado pela recepção de vocês. Muito bem. Aqui temos no programa de hoje outro convidado, parceiro de sempre, que aparece sempre aqui no nosso programa. Ele que faz parte do Café com Velocidade, Fábio Campos. Tudo bem, Fábio? Muito boa noite. Olá para você, André. Olá para os ouvintes aí da Rádio Futebol Total. Sempre um prazer. Olá para o Lito, para o Rodrigo, para o César. Sempre um prazer estar aqui com você. Infelizmente hoje talvez não seja o tema não seja tão prazeroso, né? A gente podia estar aqui para falar da Fórmula 1, da grande corrida do Leclerc, da excelente ultrapassagem do Hamilton em cima do Vettel, da recuperação do Verstappen, mas eu acho que o tema hoje será um pouco mais denso, né? Mas é uma coisa que tem que ser discutida por qualquer meio crítico que se preze, né? Então eu espero que os ouvintes aí do Bandeira Quadriculada possam entrar na discussão com a gente e conversar um pouco sobre Fórmula 1, que é uma coisa que todo mundo sempre mexe com todo mundo, né, André? Muito bem, muito bem, muito bem. Aqui ao meu lado, meu parceiro de sempre, de toda segunda-feira deste humilde programa, César Augusto. Tudo bem, César? Boa noite. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Fábio, Lito, André e chefe Rodrigo. Se o nosso amigo Fábio está consternado com as atitudes tomadas por um certo ser alemão que estava no motorhome de uma montadora alemã conhecida como Flecha de Prata, vamos tomar as decisões mais cabíveis para repudiarmos este ato de crime de lesa esportividade que aconteceu em solo russo. Boa noite. Muito bem. Ó, lembrando que você pode participar com a gente no nosso programa pela hashtag BQ na FT. Faça a sua pergunta, aproveitem a oportunidade, que eu sei que é para poucas. Acho que dificilmente a gente vai conseguir ter uma oportunidade de trazer essas feras mais vezes, porque muito por questão de agenda, aquela coisa de correria de muita gente, né? E a gente sabe muito bem como é que é, mas é uma oportunidade praticamente única. Então aproveitem, perguntem, tirem todas as suas dúvidas, que nós vamos colocar aqui no programa de hoje para vocês. Lembrando que o programa terá reprise também na terça, quarta, na quinta e na sexta-feira, e também vai ficar à disposição on demand no nosso site radioft.com.br. Lembrando que você pode ouvir o programa também no Rádios Net, só procurar Rádio Futebol Total para você ouvir o nosso programa, e também no aplicativo no iOS. Bom, o negócio é o seguinte, antes de qualquer coisa, antes de a gente falar do Grande Prêmio da Rússia, meu caro Lito, eu gostaria que você tentasse resumir, isso é possível, né? Um pouco dessa carreira gigantesca, tanto na mídia expressa e depois ao chegar na televisão. Olha, é longa mesmo. Eu comecei, a minha primeira matéria foi sobre automobilismo. A minha paixão que me levou ao jornalismo foi realmente o automobilismo. A minha primeira matéria foi em 1968, estão completando agora 50 anos dessa minha estreia. Foi uma matéria, uma cobertura dos 1.000 quilômetros de Brasília, que era uma prova extremamente tradicional, extremamente importante no calendário brasileiro, para um jornal chamado Gazeta do Ceará, um jornal de Fortaleza. Pouco mais tarde, eu ingressei no Sport TV, convidado pelo Fernando Calmon, meu querido amigo, já na época éramos bastante amigos. Ele me convidou
Aí comecei a cobrir Fórmula 1, viajar, era o começo do automobilismo, o automobilismo brasileiro começava a se internacionalizar. Teve a temporada de Fórmula 4, a BUA, da British United Airways, que era patrocinadora, uma temporada de Fórmula 4 com Emerson vindo da Inglaterra, final de 1969, começo de 1970, como campeão da Fórmula 4. Nessa época eu era apenas bandeirinha. Eu fui bandeirinha desde o velho circuito da Barra e na primeira versão do Autódromo do Rio. Perdão. E aí depois começaram as outras corridas, aí eu já trabalhando como jornalista, comecei a fazer um bom trabalho, era um trabalho diferenciado, porque eu conhecia a parte técnica, conhecia a parte mecânica. Eu tinha feito, apesar de eu ser formado em Direito, eu fiz 2 anos de Engenharia de Máquinas e Motores na Escola Técnica do Rio de Janeiro. Depois não gostei muito daquilo, acabei mudando para a Faculdade de Direito. Isso me deu uma base que me favorecia. O direito, por exemplo, por escrever direitinho, né? Já escrevia bem, e a parte de máquinas e motores me permitiu um entendimento e uma explicação que acabou caindo bem. Aí, daí para frente, fiquei no Jornal dos Esportes até 1974, saí de lá no ano que eu me casei, 74, mas na época, quando eu saí de lá, o mercado no Rio de Janeiro já não era grandes coisas, já era um mercado apertado e não tinha freelance. Bom, quando deu meados de 75, eu vim a São Paulo, até estimulado por amigos que eu tinha feito aqui na imprensa paulista, por essa cobertura de automobilismo. E, bom, depois de um ano desempregado no Rio, passei uma semana aqui em São Paulo, acabei conseguindo um emprego, mas para fazer jornalismo geral na agência Folhas, indicado pelo querido amigo, saudoso Cecílio Favoreto, que trabalhava na época também com automobilismo, mas chefiava o esporte da agência Folhas. Ele me falou: olha, tem uma vaga lá para fazer geral, você topa? Eu topo qualquer coisa agora. Fui para lá, e na mesma época, quando o Mauro Forjaz era o diretor de redação, era o diretor da Autosport, quando ele soube que eu estava me mudando para São Paulo, ele me convidou para chefiar a sucursal da Autosport aqui em São Paulo. Então, em uma semana de São Paulo, eu arranjei 2 empregos. Voltei para o Rio, avisei a minha mulher, combinei com ela, que sempre foi muito companheira, muito amiga, e falei: olha, eu vou para São Paulo mesmo, vou ficar lá. Ela falou: vamos. Então, aí ela demorou um pouco, ela trabalhava na IBM, demorou um pouco, 6 meses para conseguir a transferência para São Paulo, mas veio no começo de 76 e estamos aqui até hoje felizes da vida. E depois da Autosport eu fui para o Globo para chefiar a seção de esporte daqui da sucursal de São Paulo. Aí começou, sai daqui, vai para lá, vai para a Folha, vai para isso, vai para aquilo, vai para o Jornal da Tarde. Trabalhei um bom tempo, e foi também uma das melhores fases da minha vida profissionalmente, na revista Isto É. Na época, a Isto É era uma dissidência da Veja. Era o pessoal que tinha saído da Veja, chefiado pelo Mino Carta. E éramos 4 repórteres em 12 editorias. Então você fazia de tudo ali. Fazia política, cultura, não economia, porque exigia uma formação que eu não tinha, mas negócios. Aprendi muito ali, cobri a Copa do Mundo de 82, que foi uma Copa inesquecível para o pessoal do futebol total. Todo mundo vai lembrar daquele time, comandado pelo Tenê, Falcão, Zico. Era uma coisa de louco aquele time. Cobri aquela Copa, depois voltei para o Brasil e falei: bom, vou ser freelancer. Saí da Isto É, fui para a Folha, de novo não gostei muito, fiquei lá naquela Olimpíada de 1984, mas não gostei muito, saí, fui ser freelancer. Na época dava para ser freelancer, e aí fiquei. Até que em 89 comecei, por acaso, a cobrir, a comentar Fórmula 3 sul-americana. Eu estava numa corrida em Curitiba, o Jorge Guirado, que é um dos grandes nomes da televisão brasileira, lá de Cascavel, da Tarobá, me chamou, falou: quer comentar a corrida? Eu falei: comento.
Comentei, ele gostou muito, falou, vai ficar. Falei, tudo bem, vamos ficar. Aí comecei TV Manchete, cobrindo a Fórmula 3. Eu, Luiz Carlos Largo, que hoje está na ESPN, grande colega, grande narrador também, e por aí foi. Até que em 94 eu tive uma chamada do Manduca, filho do Armando Nogueira, Manduca Nogueira, para fazer Fórmula 1. No comecinho, era o embrião do Sport TV. Começando a fazer, eu, Luiz Carlos Júnior, aí apareceu também um programa que era comprado de uma televisão inglesa, o Motorsport News, e a gente botava o programa no ar, fazíamos algumas inserções de matérias que a gente fazia aqui no Brasil, e os comentários eram feitos, a narração pelo Luiz Carlos Júnior, os comentários eram meus. Esse programa pegou muito junto ao público, e aí começou a minha vida no Sport TV, começou a minha carreira mesmo na televisão. É isso. Muito bem. Bom, antes de a gente falar mais coisas sobre a sua carreira, enfim, vamos aproveitar até que o Fábio está aqui para a gente poder falar do Grande Prêmio da Rússia. Primeiro, Fábio, a primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte: tudo bem que o Verstappen deu o show dele, deu o seu espetáculo à parte no final de semana, de largar lá atrás e tudo mais, mas não poderia deixar de perguntar para você, né, sobre a questão dessa ordem de equipe do Toto Wolff, aquela sequência de imagens, né, do Toto Wolff, que é muito emblemática, eu diria, né, para a categoria, talvez pro mundo do paddock, né, e tudo aquilo ali. Como é que você lidou com tudo isso, analisou tudo isso? E aí, Fábio? Olha, André, eu analiso como sempre analisei no Café com Velocidade, né, lá no nosso podcast. Eu acho que esse tipo de atitude que a gente viu em Sochi, na Rússia, é uma consequência, né, de uma administração da Fórmula 1 que, à medida que a Fórmula 1 foi se abrindo para essas grandes marcas, foi recebendo e foi se tornando mais um jogo de empresas do que um jogo de equipe, apesar do trocadilho ser invertido, né? O jogo de equipe é justamente o que está causando toda a controvérsia, mas o ouvinte entende o que eu estou querendo dizer. À medida que as equipes tradicionais foram sendo esmagadas pelas equipes com dinheiro, pelas Renault, Mercedes da vida, a Ferrari é uma exceção, porque sempre esteve lá. À medida que a Fórmula 1 foi recebendo esse tipo de pensamento empresarial, foi sendo dominada pelo setor empresarial, o que acontece na pista passa a valer mais como um balanço no final do ano para um diretor de uma sede em Stuttgart, onde quer que seja, avaliar se está no vermelho ou se está no azul. A Fórmula 1 deixou de ser esporte, vai deixando cada vez mais de ser esporte à medida que ela vai sendo mergulhada no universo empresarial. O responsável por isso, inclusive, estava lá na Rússia, né, sentado livremente ao lado do... Se bem que livremente ao lado do Putin talvez não combine muito, né? Mas estava lá sentado ao lado do presidente da Rússia, que é um dos arquitetos dessa estrutura da Fórmula 1 que transborda nisso que a gente viu, né? A Fórmula 1 ela deixa de ser esporte cada vez mais para ser cada vez mais simplesmente mais um item do balanço financeiro das empresas. Então é uma consequência, infelizmente. Mudar isso, para acabar com isso, vai levar muito tempo, se é que em um momento isso pode ser revertido, se é que em alguma hora isso pode ser, eu não vou nem dizer proibido, né, porque já tentaram, é uma coisa tão diferente, tão difícil de fazer, entra na questão do rádio e tudo mais. Mas enfim, essa é a Fórmula 1, esse é um problema que a Fórmula 1 foi trazendo para si, e a Fórmula 1 está demonstrando como ela é prodigiosa em cair nos buracos que ela mesma cava. Né, a gente viu o que aconteceu no Q2 no sábado, a gente está vendo piloto que é rápido e não tem lugar para correr porque não tem dinheiro, a gente vê duas categorias dentro de uma só. Eu até discordo um pouco do quão épica foi a corrida do Verstappen, porque, claro, foi uma grande corrida, mas as três principais equipes não têm a menor pressão contra as outras, é absolutamente descabível. Então, esses buracos que ela foi cavando, ela está entrando em vários deles, infelizmente muito ao mesmo tempo, e isso pode ser muito danoso para quem é hoje dono do espetáculo, não tem tanta culpa assim, mas acaba herdando um problema dificílimo de resolver, que é esse, como a gente viu na Rússia. Aliás, uma coisa que você falou, né, Fábio, no Twitter, sobre a informação que foi comentada, né,
que a Fórmula 1 teria feito uma parceria com uma empresa de casas de aposta, é isso? Só para entender. A Fórmula 1 fechou um contrato, não é nenhuma parceria, ela fechou um contrato de $100 milhões com uma empresa com um site, né, na verdade, de apostas. Né? E eu fico muito tranquilo, né? Porque quando uma notícia dessa surge, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é manipulação de resultados. Como na Fórmula 1 não existe manipulação de resultados, é um esporte muito limpo, muito puro, né? Não vai ter nenhum tipo de problema, André, fique tranquilo, porque só colocou agora, no meio disso tudo que a gente está vendo na Rússia, um site de apostas. É mais um buraco que ela vai cavando para ela mesmo deitar depois. Posso meter minha colher? Por favor. É o seguinte, é mais do que aparenta. O fato não foi exatamente com um site que a Fórmula 1, a Liberty, né, fechou o contrato. Ela encomendou, na verdade, uma plataforma de apostas em esporte a motor, logicamente o carro-chefe Fórmula 1. E contratou também, isso é para ela entrar em todos os sites de aposta que tiverem dispostos a recebê-la, ou seja, todos do mundo. Todo mundo vai querer um esporte com a projeção da Fórmula 1. E o irônico é que não foi o único contrato que a Liberty fechou. Ela fechou também um contrato com a Radar Sports, que é uma empresa de verificação, de manipulação de resultados. Então, é uma situação que tem dois aspectos. Um deles é a saia justa que a Fórmula 1 se meteu. O outro mostra também claramente como o pessoal da Liberty ainda não entendeu o que é a Fórmula 1, ainda não entendeu como funciona a Fórmula 1. Ela está querendo, de todas as formas possíveis, fazer um esquema americano, onde corrupção é crime mesmo, onde manipulação de resultados da cadeia mesmo, numa cultura que não vê bem com mesmos olhos essas situações. Então, quem está achando que o problema da Liberty é só a instituição de novos regulamentos e a distribuição dos prêmios da Fórmula 1, está vendo agora que o problema que ela tem em mãos é muito, muito, muito maior e muito mais grave. É uma situação absolutamente constrangedora hoje para a Liberty, uma situação, um momento como esse. Ela contrata o site para fazer a plataforma dos jogos, ela contrata uma empresa para cuidar da lisura desses jogos, e os jogadores, entre aspas, os participantes desse jogo, fazem essa manipulação de resultados. Agora pensa o seguinte, quem apostou, porque já há na Inglaterra as famosas casas de aposta, isso já existe, mas coloca numa dimensão mundial, ou pelo menos do mundo ocidental, quem tivesse apostado numa vitória do Bottas, o que não era absolutamente difícil, principalmente porque essas apostas podem ser feitas a qualquer hora, mesmo depois de começar a corrida, como é que se sentiu na hora em que foi lesado por essa decisão? Como é que fica a credibilidade da Fórmula 1? Sim, esse contrato está avaliado, quer dizer, esse investimento tem um retorno avaliado de $100 milhões ao longo de 5 anos. Imagina agora quem vai levar a sério, quem vai realmente fazer uma aposta na Fórmula 1 a partir disso. E o que é pior, é uma coisa recorrente. Já teve em várias e várias outras ocasiões, a mais famosa é aquele velho 2002, do Hoje Sim, Hoje Não, do Kleber, que é um momento brilhante da narração, do Kleber Machado, e você vê se repetir com massa, o Fernando Sfester Venue, e se você for procurar na história, você vai achar isso em 1956. Última corrida em Monza, o Peter Collins, que era piloto da Ferrari, parou seu carro e cedeu o carro para o Fangio, cujo carro tinha quebrado, problema na barra de direção. Ele cedeu o carro para o Fangio terminar e vencer a corrida e se tornar campeão. Quer dizer, isso está na célula máter da Fórmula 1. Como é que a Liberty vai fazer agora? É essa pergunta que fica.
E aquela questão importante, né, César, que a gente comentava ontem, inclusive hoje, durante o dia, né? Aquela imagem do Hamilton tendo que fugir do repórter, do Paul di Resta, depois da corrida, acho que diz muito da forma como tudo isso foi. E o sistema público de saúde está exigindo dos sites de aposta, das empresas, responsabilidade sobre o vício dos apostadores. E também tem outro detalhe, não é só, vamos dizer assim, aquele apostador comum. Estamos falando também de máfias, como Rússia, a máfia italiana, ou seja, virou um velho oeste, praticamente. E a gente vendo aquela cena do Hamilton fugindo do Paul di Resta, é o constrangimento total da Mercedes, e sem contar aquela que o Vettel coloca uma toalhinha na câmera para não mostrar cenas constrangedoras de Hamilton e Bottas. Só falta isso. Aliás, essa cena do Vettel eu achei genial, porque ele é um cara que ele percebe o que tá rolando, né? Ele é um cara que ele viu que o constrangimento de todos ali era evidente, porque tava sendo, não era só um prejuízo pro Vettel na briga pelo campeonato, porque acabou aumentando a diferença para 50 pontos, mas acabou sendo um prejuízo de imagem manchada para a própria Mercedes. Eu achei isso muito interessante, essa sacada do humor do Vettel, né, o Fábio? Porque ele percebeu que, ficou feio pro campeonato e ficou feio pro próprio Vettel. Eu não sei se ele jogou a toalhinha ali com a intenção de camuflar nada, ou além de fazer uma brincadeira, mas que é simbólico, né? Eu acho que a simbologia do fecha, né? Fecha a cortina, acaba sendo muito forte, né? Até muito. Hoje em dia tudo vira meme, né? Tudo vira e acaba virando um perfeito para essa corrida. E é muito bem citado por vocês a questão do constrangimento, né? Porque o que me deixa mais espantado, né, nessa história toda, quem combate esse tipo de prática como o pessoal do Café com Velocidade há tantos anos, não é ver os envolvidos defenderem isso, apesar da disfarçatez, né? Assim, aparecem todos com carinhas tristes, tapinhas nas costas do Bottas, todos lamentando, pobrezinho, né? Como se fossem tão sentimentais assim, né? O Hamilton sobe no pódio com a carinha triste. O Hamilton perdeu uma oportunidade de sair gigante da Rússia, né? Porque ele tem tamanho. Ele tem tamanho para não fazer isso, para não entrar nesse tipo de jogo, mas ele parece não saber o próprio tamanho, né? Ou não quer saber o próprio tamanho. Porque o Hamilton jamais seria demitido pela Mercedes. Podia gerar uma situação constrangedora lá dentro, mas jamais seria prejudicado se virasse e falasse não vou devolver. Se devolvesse também seria patético, né? Mas se não, simplesmente não quisesse a vitória dessa maneira. Então o Hamilton perde uma oportunidade de entre os grandes, onde ele já está, porque a gente já discute aonde o Hamilton vai parar entre os grandes, né? Entre os maiores, e ele poderia sair gigante entre os grandes, porque poderia ter uma postura moralmente de se bater palma. A Mercedes também, né? A Mercedes, se a gente for lembrar o escândalo de marketing, de imagem que, por exemplo, a rival dela, a alemã Volkswagen, sofreu há alguns anos com a questão de alteração dos poluentes do carro, enfim, uma imagem tão suja que a Volkswagen se envolveu, a Mercedes podia dar uma goleada nela, né? Aqui nós não fazemos esse tipo de coisa. A gente pode até perder, porque 43 pontos de liderança para o Hamilton, que seria, ao invés dos 50, não seria nenhuma catástrofe, não seria nenhum tipo de pesadelo. Eles poderiam passar também uma imagem para o mundo de que, não, fizemos com Rosberg, fomos justos com Hamilton e Rosberg, seguiremos justos com Hamilton e Bottas. Mas não, preferiram rasgar a história recente e partir para um lado do comum, né? O lado que Ferrari, que outros tantos já fizeram. Então esse desperdício, né, da imagem, esse constrangimento, peguei isso aí do que vocês falaram, esse constrangimento após a prova, escancara como que é uma atitude tão maléfica e é uma coisa tão que não dá para esconder. Eles tentam esconder com declarações, nós não havíamos planejado, não sabíamos se isso ia acontecer. A chuva de declarações após esse tipo de acontecimento ainda me surpreende, eu confesso. Eu faço a seguinte observação: a única vez que a Mercedes foi honesta foi nos anos 50, nas flechas de prata, com Steiner Moser e Juan Manuel Fangio.
aí era honesto. Mas, como lembrou bem o Lito, o Fangio também teve seus pecadilhos com a Ferrari um ano depois, em 56. Agora, Lito, uma coisa que é bom a gente dizer, né? A imagem do pódio era também muito simbólica. O Hamilton pediu pro Bottas, pro constrangimento, vir pro primeiro lugar, ele querer entregar o troféu de primeiro lugar pro Bottas e o Bottas recusar. Já mostra o quanto que o Bottas, pelo jeito, tá insatisfeito até demais na Mercedes, né? Não sei, eu não acho que ele esteja insatisfeito. Honestamente, não acho. Eu não acho que o Hamilton tinha a menor condição de dizer não a essa situação. Eu acho que não caberia mesmo. Ele ia criar um constrangimento enorme dentro da equipe. Todos eles sabiam disso. Ali ninguém foi desavisado. Poderiam não ter, como disse o próprio Bottas, eles poderiam não ter tocado no assunto antes, mas todo mundo sabia que isso poderia e que isso iria acontecer mais hora menos hora. Então, o que realmente quem eu vejo muito mal nessa história é o próprio Toto Wolff. E me questiono, e eu não tenho resposta para essa pergunta, se o Lauda estivesse lá, se isso iria acontecer ou não. Porque isso é uma prática muito velha na Fórmula 1. Isso é tido como normalidade, como um mal necessário. Todo mundo faz aquele ar de constrangimento, todo mundo lamenta. Mas se você for ver, a imprensa especializada, ao contrário, a grande imprensa chamou de maracutaia para baixo, caiu de pau em cima. A imprensa especializada, que depende da Fórmula 1 para viver, ela disse que não, que aí há dois caminhos para se analisar. Que um caminho é o do coração, do lado esportivo, e o outro caminho é o lado empresarial, que é uma decisão dura, mas que precisava ser tomada. Quer dizer, eles já estão totalmente absorvidos por esse clima. Esse clima existe. É errado? Absolutamente errado. Agora, não sei realmente se o Hamilton poderia dizer que não. Eu acho que não, acho que ele não podia. Acho que criaria um clima absolutamente insuportável para uma equipe na qual ele ainda vai ganhar muito campeonato. E isso, logicamente, ele considera. Mas eu acho que não passa pela cabeça dele naquele momento. Como não passa pela cabeça dele em nenhum momento afrontar ou se defrontar com o Toto Wolff. Não. Eles têm um senso de hierarquia muito, muito forte e é uma situação que, no final das contas, como mostrou a imprensa especializada, não choca tanto quem habita esse mundo da Fórmula 1. Pode chocar. Nós que vivemos um pouco fora deles, por mais que a gente trabalhe com a Fórmula 1, não vivemos na Fórmula 1, então ainda temos alguns pruridos quanto a esse tipo de atitude. Também vivemos num país em que temos bem a dimensão do que é a corrupção, temos bem a dimensão do que é o desrespeito à lei não escrita, à ética, mas não é o caso deles. Não é o caso deles. Eles estão interessados mesmo, como disse o Toto Wolff, no fim do ano. A expressão que ele falou, que ele preferia ser o menino mau hoje, a não ser o mais perfeito idiota no fim do ano, caso houvesse alguma quebra e caso o Hamilton não venha a se tornar campeão, ou não viesse a se tornar campeão. Quer dizer, então mostra claramente que ele considera idiotice esse tipo de atitude que nós não consideramos. Consideramos, pelo contrário, um comportamento louvável e praticamente obrigatório para quem tem a ética como norma de vida. Agora, Fábio, a grande questão também pega um piloto que é da Mercedes, que corre o risco de ficar sem equipe no ano que vem, o Ocon, vendo toda essa encrenca, o Bottas, esse desgaste. Será que é uma boa pro Ocon, de repente, num futuro próximo, assumir um carro da Mercedes diante de toda essa confusão, esse clima todo, essa
privilégio, vamos dizer assim, exagerado ao Hamilton? Eu acho que tem duas coisas aí. Quando o Ocon assumir a vaga, se tudo for caminhar, o Hamilton pode ser o último ano dele, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer de 2020 para 2021. Todo mundo tem contrato de 2 anos. Pode e deve haver uma super dança das cadeiras de 2020 para 2021. Se a gente está achando essa movimentadíssima, e está mesmo. A próxima, promete ser tão movimentada quanto, e aí o Ocon teria um caminho maior. Agora também é muito difícil você pegar um piloto desse e falar, não vá para Mercedes, porque lá você não vai, entendeu? Essa dualidade é muito complexa, né? Porque, né, você está na melhor equipe de todas, mas você não pode ganhar, ou você não poderia ganhar. Então tudo isso é muito complexo mesmo de se colocar e de se analisar. Eu acho que é o que eu falei, é um mal da Fórmula 1 que existe, que persiste, e que só acaba com eu acho, com caráter mesmo. Você tendo ali os envolvidos dispostos a praticar esporte, e o que não vai acontecer enquanto forem as super empresas que derem as cartas. Eu acho que o triste mesmo, para mim, inclusive agora infelizmente já vou deixar vocês, mas vou deixar uma última colocação, porque o pessoal lá do Café com Velocidade já tá bravo comigo para eu assumir os microfones lá. É uma frase que eu defendi o ano inteiro, né? Uma ideia que eu defendi o ano inteiro, que não me conformo até hoje, do Ricardo não ter sido abocanhado pela Mercedes. O triste é sair do Grande Prêmio da Rússia dizendo que bom que o Ricardo não foi para Mercedes, né? Isso para mim é o que é o mais triste. Muito bem. Ô Fábio Campos, um abraço para você aí, até a próxima aí, hein? Obrigado, abraço, convido a todo mundo a estar ligado sempre lá no cafécomvelocidade.com.br. E você citou o Twitter, aí eu faço a chamada, quem quiser seguir no Twitter, @CampusFB, esse jornalista aqui de vez em quando fica soltando os pensamentos lá pelo Twitter. Grande abraço, obrigado pelo convite e bom programa aí para todos vocês, Lito, César, todo mundo que continue aí a edição. Um grande prazer e um grande abraço. Valeu. Muito obrigado, um abraço, Fábio. Muito bem. Bom, para a gente continuar o programa, César, eu queria saber a sua opinião sobre um ponto muito importante desse Grande Prêmio da Rússia, que é a empatia do público em relação a esse Grande Prêmio. Como é que você avalia essa relação do público com o Grande Prêmio da Rússia? Não é a empatia do público, é o medo de não desagradar o Putin. Vamos ser honestos aqui. Você lembra como foi a Olimpíada em 1980? Todo mundo com medo de desagradar o Brenner. Tanto que quando o Roberto Tivita foi para a Rússia para acompanhar os Jogos Olímpicos de Moscou, ele foi com uma capa de uma Veja tirando sarro do Brenner. Quase foi deportado, para você ter uma ideia. Então não é empatia, é todo mundo com medo do Putin. Isso que te deixa bem claro. Não vamos enganar o público. E aí, ô Lito, você acha que esse Grande Prêmio da Rússia dura muito tempo? Eu acho, não tem a menor dúvida. Pelo mesmo motivo que a Mercedes mandou o Bottas ceder a posição. Dinheiro lá rola abertamente, sem limites, tá trazendo a Rússia para os olhos do mundo, está se tornando mais um ponto turístico para aqui para o Ocidente, o que não acontecia antes. Eu não tenho a menor dúvida, enquanto pagar, a Fórmula 1 vai. Tenha a mais absoluta certeza disso. Eu não tenho dúvida, vai continuar rolando. Só queria falar uma coisa, ainda relativo ao Ocon, o que ele poderia fazer. Olha, você pode ter certeza que ele aceitaria essa situação e mais, ele pode um dia vir a ser um dos beneficiários. Pode até ser que ele esteja mais para Bottas do que para Hamilton, não sei, o tempo vai dizer, mas faz parte do jogo, gente. E não que eu esteja defendendo, não defendo sob hipótese alguma, mas um garoto que veio de uma família pobre, sabe, que não tem dinheiro para estar lá, só podia chegar à Fórmula 1 se dedicando integralmente. Ele não tem mais nada, ele não tem estudo, ele não tem nada. Para ele, ou é a Fórmula 1 ou é o quê? Ele já não está mais em condição de começar mais nada na vida. Pensem nisso. Muito bem. Bom,
É o seguinte, eu queria até aproveitar que o Lito tá aqui, um especialista, para tentar explicar uma coisa que desde os últimos programas, tanto eu quanto o César, estamos tendo dúvidas, porque dessa tal da superlicença. Por quê? O Sérgio Câmara estava brigando aí por essa vaga pelo campeonato, e hoje, inclusive, até a gente foi tentar pesquisar para entender melhor, e tem uma regra que não ficou muito bem clara, né? Que ele teria que trazer resultado melhor numa segunda temporada de um campeonato ligado à FIA ou de uma pontuação melhor para que ele pudesse chegar na superlicença ou entre os 3 primeiros do campeonato local. Eu queria que você, Lito, me explicasse como é que funciona essa parada da superlicença para quem tentar entrar, por exemplo, na Fórmula 1. Olha, o negócio é o seguinte, para entrar na Fórmula 1, qualquer piloto, ele tem que ter 40 pontos ao longo de 3 anos. 40 pontos nas categorias que distribuem pontos, tá? Vale da Fórmula Renault para frente, conta pontos. Então, você vê, por exemplo, o Lando Norris, ele não vai ser campeão esse ano da Fórmula 2. Aí, muita gente me perguntando, então ele não vai ter a superlicença? Não, ele já tem a superlicença, porque ele foi campeão da Fórmula 3 no ano passado, da Fórmula 3 europeia. E o campeão da Fórmula 3 europeia ganha 40 pontos. Tem uma tabela que você pode encontrar no site da FIA, que detalha todas as categorias que dão pontos. Inclusive você vê ali que tem um dedo político, tem categoria dando menos pontos, categoria como a Indy. Não, a Indy vai junto, mas a antiga Fórmula V8, aquela que era a antiga Super Renault, aquela categoria dá menos pontos do que a Fórmula 3, uma categoria que é equivalente à Fórmula 2. Mas, como ela fazia concorrência à Fórmula 2, que é a categoria FIA, então deu-se uma desvalorizada na categoria. E, aliás, ela foi até tão torpedeada aí que acabou fechando as portas. Mas o fato é que acaba sendo uma questão de aritmética. Você vai somando pontos. E o Sérgio não tem nenhum ponto até agora nas categorias que ele participou. Ele não terminou em categorias, em posições que lhe permitissem pontuar. Então, ele, por enquanto, ele é portador da licença A, que é a licença necessária para correr na Fórmula 2, é a licença que permite a ele até participar de testes com a Fórmula 1, mas não correr com a Fórmula 1. Na Fórmula 1 ele não tem ainda essa pontuação. Esse ano, ele terminando, como tudo indica, na 6ª, 5ª posição, ele pode ter 10 ou 20 pontos, dependendo do que ele conseguir o ano que vem, ele pode ter acesso à superlicença. E uma vez conseguida, ela não caduca. O piloto nunca mais perde a superlicença. É um direito que ele ganha, que ele adquire, e por aí vai. Ele está com 196 pontos, né? Não. Não é essa pontuação. Não é essa pontuação de campeonato. É a pontuação relativa à posição que ele termina o campeonato. Se ele for primeiro, segundo, terceiro, ele faz 40 pontos. Se ele for quarto, ele faz 30. Se ele for quinto, ele faz 20. Se ele for sexto, ele faz 10. Se ele for sétimo, abraço, ano que vem você tenta de novo. Não vai levar nada. É essa a situação. Se ele foi campeão com 200 pontos ou com 1.000 pontos, essa pontuação de campeonato não interfere. Então, para entender, o Sérgio Câmara diria que no ano que vem ser obrigado a ser campeão da Fórmula 2, ou ser segundo, ou ser terceiro, para ter a superlicença no total da conta. Se ele não pontuar nada esse ano. Se ele pontuar esse ano, se ele fizer 20 pontos, ele pode ser, com 20 no ano que vem, ele pode ser, pode chegar à superlicença. Com 20 no ano que vem, ou com 20 ainda em 2020, porque a pontuação conta nos últimos 3 anos. Por exemplo, o Pietro Fittipaldi tem 20 pontos por ter sido campeão da Fórmula V8 no ano passado. Esse ano ele não vai pontuar. Mas se ele fizer mais 20 pontos no ano que vem,
ele em 2020 terá direito à superlicença. É desse jeito que a banda toca. Então o Sérgio Rossiano, ele está em sexto. Se ele terminar em sexto, ele bota 10 pontos no bolso, fica precisando 30 no ano que vem. Quer dizer, se ele for quarto ano que vem, ele já vai fazer, com os 10 que ele tem, ele vai chegar a 40, porque são 30 pontos para o quarto colocado, e aí ele tem a superlicença. Então, a briga para ele, se ele for tentar, por exemplo, para o ano que vem, nessas últimas rodadas duplas que ele tem agora, ele tem que brigar pelo quarto lugar, visando uma ideia de ser campeão no ano que vem. Com mais 10 desse ano, com o sexto lugar, ele o ano que vem vai poder chegar a 40 com o quarto lugar. Ele não vai precisar ser campeão para ter a superlicença, entendeu? Entendi. Agora acho que ficou mais claro, né, Celso, essa coisa da superlicença, né? Ficou mais claro mesmo. É interessante até. Muito bem. E outro detalhe importante é que o Júlio Ferran tá aí muito bem, né? Como diretor aí da Ferrari, da McLaren. Será que ele tá muito bem? Olha, será que alguém na McLaren eu não sei não. Bem? Acho que eu não sei não. Desculpa, não resisti à piada. Não, pode ficar tranquilo. Não podemos perder a oportunidade de tirar sarro de alguém. Não, é até um amigo querido, né? Não é tirar sarro dele, é tirar sarro do que é hoje a McLaren, né? Então. E o Júlio Ferran, ele tá vivendo talvez um momento muito interessante e muito importante, porque o Jack Brown, é isso? O Zac Brown, é isso? Se eu tiver enganado? Zac Brown. Ele tá num cargo acima da McLaren. Só que estão se falando aí, o Lito pode até, então, você que tá mais informado do que eu aí por dentro, com o pessoal aí de contatos do paddock aí, que pode ser que o Zac saia e aí o Júlio Ferran assuma essa função mais importante. O que poderia significar pro Júlio Ferran se ele subisse e assumisse essa posição na McLaren? Eu realmente não sei se provém mesmo, se tem fundo de verdade, realmente não sei. O Zac Brown foi escolhido, foi nomeado primeiro diretor, não sei exatamente qual departamento, e depois ele passou a CEO, né? Então eu não vejo o Zac Brown perdendo essa posição que ele tem agora tão cedo dentro da McLaren. Quer dizer, ele não teve tempo de fazer nada, de mudar nada dentro da McLaren. Não é aquela cabeça de diretor de clube de futebol do Brasil. Lá eles sabem que é um trabalho lento, um trabalho difícil. Se ele vai dar certo ou não, é outra história. Aí o tempo vai dizer. Mas não vejo isso acontecendo tão proximamente, não. Então o Júlio Ferran está sendo, digamos assim, preparado por uma função mais importante lá na frente, quando for necessário. Não vejo isso. Eu vejo o Gil tá lá como diretor esportivo e ponto. Não vejo porque ele estaria sendo preparado. Pode até vir acontecer, mas eu acho que não. Acho que ele está lá numa escolha feita pelo próprio Zac Brown, que conhece o Gil dos Estados Unidos. O Zac Brown é americano, conhece o Gil dos Estados Unidos, gosta do trabalho do Gil, que é realmente um cara muito, muito competente. E é isso. Então ele está lá. Honestamente, eu não vejo essa situação do Gil ser preparado. Eu acho que isso é muito um palpite, pensamento positivo, seja lá o que for, mas não carece de fundamento. Muito bem. César, sua pergunta, por favor. A minha pergunta é você voltar para aquele tempo de repórter que você teve de freela na Abril. Você já começou a fazer reportagem para 4 rodas na época do Lemir Martins como fotógrafo, depois ele começou a escrever também? Foi nessa época? Não, eu fiz muito pouco freela para a 4 rodas.
Quatro Rodas eu fiz muito mais para Playboy, para Cláudia, para outras revistas. Para Quatro Rodas eu fiz muito poucas coisas. Mas conheci bastante o Lemir, conheci muito tempo o Lemir. Chegamos a cobrir algumas corridas juntos. Conheço bem. Muito bem. Uma pergunta também que eu queria fazer, até o César chegou a fazer pro Sérgio quando ele esteve aqui no programa, que é a questão que muitos de vocês que fazem as transmissões, né, principalmente na Ásia, e vamos ter agora aí o Grande Prêmio do Japão, né, que é a questão de como que você, Lito, faz para se adaptar ao fuso horário para essas corridas de madrugada. Rapaz, eu tomo remédio para dormir bem cedo, porque realmente não dá para você aguentar 2, 3 noites nesse pique, né? Porque mal ou bem o teu metabolismo sofre, né? Teu corpo vê que é dia e quando é dia você não consegue o descanso necessário. E se você não consegue o descanso necessário, teu raciocínio é mais lento, né? E você não pode se dar esse luxo em televisão. Você tem que estar atento, tem que pegar tudo na medida que vai acontecendo. Eu tomo remédio para dormir, durmo. O Sérgio não consegue, o Sérgio não se dá bem com esse tipo de medicamento. Eu me dou, graças a Deus, e o que eu faço é isso mesmo. Eu durmo bem cedo, se eu puder, durmo às 6 da tarde e acordo 2h30 antes, tomo banho e vou para a televisão. Claro, me atualizo, vejo o que aconteceu enquanto eu dormia, mas não tem muito outra receita, não. Ou você encara na raça, como o Sérgio faz, ou então segue a minha receita. André, você já anotou tudo, porque você vai ter que dormir cedo, filho. Já depois de que eu descobri minha ritmo cardíaca, eu tenho que mudar tudo, sei lá. Tá parada de dormir cedo, tentar ver se eu posso entrar na parte de madrugada pra ver as coisas, principalmente corrida dessas de madrugada, que eu assistia muito quando eu era muito pequeno, muito garoto. O primeiro contato, tanto que o primeiro título do Senna em 91 foi um mês antes de eu nascer, né? Então tem muitos detalhes interessantes que envolvem, assim. Eu sempre gosto das corridas da Ásia, acho maneiro demais. Gosto muito. São ótimos. Diga. São ótimos. Agora te digo uma coisa. Não é fácil dormir cedo para quem não tem hábito. Não é mesmo. E eu sou ave noturna. Meu horário de dormir é 2, 3 da manhã. Agora eu estou tentando melhorar isso e não consigo. Então, aí só tem mesmo o remedinho para recorrer. Não tem outra solução, não. Não é brincadeira. No meu caso, que eu tomo uma tarja preta. Eu tenho esquizofrenia leve, antissocial que não tem alucinações. Eu tomo 2 remédios, um antisolítico e antipsicótico. Olanzapina e clonazepam. Eu tenho que dormir. Olanzapina e clonazepam. Eu tomo. Eu tenho que dormir 9 da noite, porque você tem que ficar na TV, chegar na TV 2h30 antes. Eu tenho que dormir 9 da noite, 10 horas e levantar 1h30 da manhã. É como se fosse um cochilo. Depois ver a corrida e voltar pra cama. É isso. É o que eu falo sempre. O Lito, ele é gente como a gente, entendeu? Ele sabe os nossos problemas. Ele sabe o que a gente passa com isso. E outra coisa. Você fala aqui a carreira do Lito como comentarista nas corridas de madrugada. Eu sempre procuro assistir. Até quando tinha o VT com o Lito, né, e o Sérgio, que ele teve no programa, até falei isso com ele fora do ar. Eu disse pra ele o seguinte: eu achava maneiro ver essas corridas por um outro ponto de vista. E o Lito, ele manda muitíssimo bem. E eu espero que você, né, Lito, faça uma. Não sei se você vai conseguir colocar como legado. Não sei se o legado é essa a palavra. Para os jovens, de que, não importa a dificuldade, você tem que dar tudo de si o tempo todo, né? Claro. E você tem seu compromisso com o seu trabalho, seu compromisso profissional.
Não tem desculpa para você não fazer o melhor possível. Isso não existe. Isso não tem desculpa e se você não se empenha, desculpa, você não é um jornalista. Muito bem. Bom, vou fazer um jogo rápido aqui, que eu vou falar pro Lito, que ele seja uma personalidade, seja uma pessoa, vou falar um nome aqui, e o Lito ele vai dar a definição, o comentário dele, que ele achar sobre determinada pessoa, ou patrimônio, ou enfim. Certo? Assim como eu fiz com o Sérgio, eu quero fazer a mesma questão com o Lito. Vamos lá. Marcelo Rezende. Marcelo Rezende? Olha, eu conheço muito pouco Marcelo Rezende para ter alguma opinião formada sobre ele. Desculpa, não tenho opinião formada sobre ele. E quem não lembra, o Marcelo Rezende trabalhou no Jornal dos Esportes, onde o Lito trabalhou, também trabalhou na Placar e cobriu a Fórmula 1 durante um bom na época do Senna, na época de Lotus. Então, por isso que eu fiz essa definição sobre o Marcelo Rezende. Galvão Bueno. Um dos melhores locutores do mundo. Queiram ou não, gostem dele ou não. Você sabe que tem um podcast da BBC que começa com uma narração do Galvão. Um Prost Senna, Senna Prost, Prost Senna, Senna Prost, que é consagrador. Os caras não sabem quem está falando, quer dizer, claro que sabem quem é o Galvão, porque é uma figura que está no ciclo da Fórmula 1 há séculos, e ele é bom demais, cara, queiram ou não. Ele é de uma capacidade fora do comum. Reginaldo Leme. Meu amigo, meu companheiro, o que eu posso dizer? Meu velho companheiro, um amigão, gosto muito do Regi, cara, gente boa, legal. Aí, sinto muito, eu não sou absolutamente isento. Eu gosto dos meus amigos. E eu gosto muito do Regi. Como profissional, como pessoa, gosto muito dele. Você falou aí do tempo das 4 rodas. Flávio Gomes. Brilhante, hein? Brilhante. Tem o estilo dele, que é um estilo contundente, mas escreve divinamente. É um cara de convicções. Acho muito, muito bom. Não é o meu estilo, mas isso não interfere na admiração que eu tenho pelo Flávio. Sérgio Maurício. Sérgio é meu irmão. O que eu vou dizer dele? Adoro o Sérgio. Aí voltamos para o mesmo assunto do Reginaldo. Eu adoro meus amigos. Não tem como dizer nada negativo do Sérgio. Acho brilhantíssimo como narrador, mas não é brilhante não, brilhantíssimo, excelente, um cara de humor, de sacadas, de tiradas, muito, muito recurso. Acho excelente narrador e como pessoa, aí, repito, é meu irmão. Daniel Pereira. Brilhante. Dandan, muito. O Dandan, para narrar futebol, eu não conheço igual. Acho o jeito dele narrar, como ele coloca, como ele se coloca, ele inova, ele tem um jeito espontâneo, um jeito bem carioca. Gosto muito, acho muito bom, muito bom. Bom, tá aí a carreira dele mostrando. Jornalismo esportivo. Olha, eu acho que o jornalismo hoje está passando por uma crise forte, uma crise de identidade forte. Não sou um admirador dessa fase atual do jornalismo, tenho muitas restrições, reportagens feitas por telefone, sem contato direto, eu não gosto. Eu tenho realmente restrições ao que se faz hoje, como se chama hoje de jornalismo. Lito Cavalcante. Um cara dedicado ao que faz, que adora o que faz, gosta muito, 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 sério, dedicado, passional, apesar de tentar controlar isso, amigo dos amigos e, acima de tudo, jornalista, acima de tudo. Para mim é sacerdócio, para mim jornalismo é missão e tenho muito orgulho de ser jornalista, tenho muito orgulho da minha carreira
Isso aí. Muito bem. Olha, Lito, eu poderia falar mais tempo de programa, mais tempo para papear, para conversar. Eu quero até, se puder, eu fazer de novo o convite para você vir aqui uma próxima oportunidade aqui no programa, pra gente falar mais tempo, com mais coisas, né? Para falar de tudo do esporte a motor, porque eu sou uma pessoa que gosta de valorizar os profissionais. Os profissionais honestos. Os profissionais que são gente boa, que olham para a história de tudo que a gente faz aqui e que eu procuro aprender. É uma oportunidade de aprender com pessoas como você. Então eu acho que eu fiquei muito feliz, inclusive, quando eu conversei com o César, que quando você ia poder participar do programa, foi uma alegria muito grande, porque eu gosto do seu conhecimento, eu gosto muito de ouvir as suas questões técnicas e eu espero que você continue sendo o comentarista técnico, explicativo, com toda a sua qualidade, com o seu estudo, que é sempre espetacular. Deus te ilumine bastante e que tudo. E para encerrar, né? Um recado que você pode dar aí para essa molecada mais nova que está tentando entrar nesse jornalismo esportivo. Joguem duro, tentem, não olhem para os lados, tentem ser o melhor que vocês podem ser. Não tem mistério, o caminho é esse. O mistério talvez seja topar todos os sacrifícios, o esforço que vem, às vezes vem sapos pelo caminho, engula, faz parte do jogo, engula dentro da ética, dentro do comportamento profissional, dentro do comportamento que cabe, que é aceitável para um homem, eu falo para o ser humano, seja homem, seja mulher, seja quem for. É duro, mas é altamente compensador. Jornalismo para sempre. Tentem, é muito legal, sabe? Não vão ganhar dinheiro, não vão ficar ricos, mas vão viver uma vida maravilhosa. Muito bem. César Augusto, seu destaque final, por favor, e também a sua pergunta final. Nada a declarar. Ok, muito bem. Olha, a todos, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Ao mestre, eu quero dizer aqui, mestre Lito Cavalcante, quero dizer também que ele está sempre convidado para participar aqui do programa, sempre à disposição, viu, Lito? E quando você quiser, só chamar aí que estamos juntos. Legal, muito obrigado. Foi para falar com vocês, nem parece que o tempo passou tão rápido, parece que a gente começou há 10 minutos, porque foi muito agradável mesmo conversar com vocês. Muito bem. A você em casa e todo o Brasil, muito obrigado pela audiência, pela companhia. Para você que está acompanhando agora a reprise durante a semana, você vai ficar agora com a Copa Libertadores da América, os jogos de volta na fase de oitavas de final, que vai definir quem serão os semifinalistas da grande competição sul-americana do futebol mundial. Um abraço para vocês e continue ligado. Futebol, na moral, é na Rádio Futebol Total. Boa noite a todos.
Você acompanhou aqui na Rádio Futebol Total mais uma jornada esportiva. Agradecemos a todos pela audiência e até uma próxima. Futebol na moral é na Rádio Futebol Total.